Ora, boa tarde, dia 8 de junho, dia de aniversário do cantor Seu Jorge, do antigo jogador de futsal e lenda do desporto Falcão e, mais importante que isso tudo, Kanye West. Fazem todos anos neste dia 8, mas dia 8 é também dia de falarmos de mercado e temos aí algumas novidades para começar a falar, algumas situações que começam a ficar já definidas e lá por fora temos aí rumores extremamente interessantes. E portanto vamos já, sem mais demoras, começar com Nuno Mendes, o jogador que é pretendido aí pelo Manchester City, um jogador que se evidenciou na última época e que está aos 18 anos no Campeonato da Europa de Seleções A. E, como sabemos, o Manchester City quer o internacional português. Ora, o Sporting está ciente de que dificilmente irá segurar o Nuno Mendes. Fala-se aqui em 60 milhões de euros mais 10 milhões em variáveis. Aquilo que o Sporting está a tentar fazer é, para já, ficar com o Nuno Mendes pelo menos mais um ano. Vender já o internacional português ao Manchester City, mas manter Nuno Mendes para a próxima temporada, até porque o Sporting está na Liga dos Campeões e obviamente ter Nuno Mendes seria muito importante para a equipa de Ruben Amorim. Vamos ver se o Manchester City aceita essa proposta do Sporting. O jornal A Bola garante que a SAD Leonina já fez essa abordagem junto ao Manchester City de poder manter Nuno Mendes mais uma temporada, até porque o Manchester City tem vários jogadores que podem atuar na posição de defesa esquerda, Zinchenko, Mendy, o próprio João Cancelo, e portanto poderia ser interessante para o crescimento de Nuno Mendes ficar mais um ano numa equipa de alta rotação e onde iria ter muitos minutos como principal escolha para a lateral esquerda. Agora, vamos falar de uma novela que já dura algumas semanas e que tem aqui mais um ponto importante. Pra você, senhor Fernando, sua insolente. Ai, dá pra ver que você tá bem atrasada nas notícias, tarântula venenosa. Sai, assim não sou. Para! Eu te avisei várias vezes. Quem é você e o que faz aqui? É exatamente isso que eu me pergunto. Quem é você e o que faz aqui? Sou o Rodrigo Gavilã, eu sou o capataz. Falamos de Ricardo Gaio. O negócio entre o Sporting de Braga e o Sporting ainda não está selado, mas o jornal Record já avança que os Leões já têm contrato para o lateral direito do Sporting de Braga. Fala-se de um contrato de 5 temporadas com um ordenado líquido por ano de €500 mil. Portanto, muito interessante, um bom contrato para Ricardo Gaio, que aos 28 anos ter um contrato de 5 temporadas é extremamente interessante. O Sporting de Braga quer €8 milhões pelo jogador. O Sporting está a tentar reduzir esse valor, incluindo, por exemplo, alguns jogadores no mercado, um bocadinho como aconteceu com o Paulinho. Vamos ver se o Sporting consegue então fechar esta novela. Ricardo Gaio é um jogador, como sabemos, formado em Alvalade, chegou a ter alguns minutos e algumas oportunidades na equipa principal, depois rumo ao Sporting de Braga, onde aí sim se afirmou como um dos melhores jogadores da Liga NOS nos últimos anos, e o Sporting quer agora voltar a ter o jogador no que diz respeito à próxima temporada, com um contrato de 5 temporadas, um contrato longo e interessante para um jogador de 28 anos. Ora bem, passando agora para o Benfica, jornal O Jogo avança que os encarnados estão interessados em Duvan Vergara. Falamos de um avançado de 24 anos da Colômbia, um jogador que joga maioritariamente pelo flanco, nomeadamente pelo flanco direito. É um jogador que pertence aos quadros do América de Cali e que tem estado aí nas bocas da Europa, porque tem alguns clubes interessados. Falamos de um jogador que já está no América de Cali há alguns anos, muitos jogos, muitos golos também, já passou pelo futebol argentino, ainda que sem grande sucesso. Fala-se aqui de um jogador muito interessante. Por exemplo, o Sporting já fez uma abordagem também pelo jogador. Wolfsburgo, Leipzig, Hertha de Berlim, tudo equipas que fizeram abordagens por este jogador. Neste momento, o jogador está então no futebol ainda da Colômbia. Ainda não deu o salto para a Europa, mas parece uma questão de tempo. Tem 24 anos, é um jogador que nos últimos tempos tem se evidenciado e tem sido apontado à seleção colombiana também. Falamos de um negócio que ainda não tem grandes valores, mas é um jogador que aqui poderá render 4, 5, 6 milhões de euros
ao América de Cali. Vamos ver se o Benfica se consegue antecipar a algumas equipas que estão interessadas neste avançado que atua maioritariamente pelas alas. Saltando agora para o Marítimo, falámos já há alguns dias, não sei se foi ontem ou anteontem, da saída de Filipe Augusto do Rio Ave, um médio que nos últimos anos tem estado, ou esteve muito fixo na equipa do Rio Ave, passou por grandes equipas, como por exemplo o Benfica, 27 anos, ficou livre depois da descida do Rio Ave, e agora o Marítimo aparece aqui como o grande favorito a contratar este médio brasileiro, um trinco que, como eu disse, se evidenciou no Rio Ave, mas que, por exemplo, pertenceu aos quadros do Benfica e, portanto, é um jogador com já algum historial no futebol português. O Marítimo, que, como sabemos, vai continuar na Liga NOS e com certeza quererá melhorar um plantel que nos últimos anos tem deixado um bocadinho a desejar, aparece agora com esta possibilidade de Filipe Augusto, um jogador que está livre no mercado e, portanto, é uma opção interessante para o Marítimo, a equipa insular. Tem então esta intenção de contratar Filipe Augusto. Dizer ainda que Vender vai treinar o Covilhã, o antigo jogador que se evidenciou pelo Sporting de Braga. Vai ter então aqui a sua primeira grande experiência como treinador principal. Falamos de alguém que esteve ligado ao Braga, tanto com um cargo diretivo como também ali na formação, o Vender, e agora tem aqui uma oportunidade de treinar no futebol português, no Covilhã. Vamos ver então como é que corre esta primeira experiência ao Vender. É um treinador que vai então ter esta primeira grande oportunidade. Ele que esteve, por exemplo, na equipa de Júniores do Braga, esteve também na equipa B e agora vai estar na segunda liga a treinar ao mais alto nível no futebol português. O luso-brasileiro de 46 anos vai assinar por 2 temporadas com essa possibilidade, com essa tentativa de colocar o Covilhã na luta pela subida de divisão. Vamos lá para fora, onde temos muitas informações. A primeira, e é avançada pelo jornalista Di Marzio, é que José Mourinho tem um alvo definido para a baliza da Roma e é Rui Patrício. O internacional português está no Wolverhampton já há muitos anos. Fala-se aqui numa abordagem a rondar os 12 milhões de euros, com a Roma a tentar baixar o valor ali para cerca de 8, 9 milhões de euros, com mais alguns por objetivos. Falamos de um guarda-redes que é uma das grandes referências do futebol do Wolverhampton, mas com as mudanças que estão a acontecer no Wolves, com a saída também de Nuno Espírito Santo, pode haver aqui opção para alguns jogadores poderem abandonar a equipa do Wolves, nomeadamente Rui Patrício. O Rubem Neves também é um deles e, portanto, a Roma de José Mourinho aparece aqui na corrida pelo guarda-redes da Seleção Nacional, sendo que o Wolverhampton tem em José Sá o preferido na eventualidade de sair Rui Patrício. Ainda no futebol inglês, dizer que Bernardo Silva está a ser apontado com grande intensidade ao Atlético de Madrid, sendo que a equipa colchonera não tem problemas em colocar na negociação Saúl Níguez, um dos históricos da equipa do Atlético, pode estar envolvido aí nesse negócio para baixar o valor. Bernardo Silva está aqui avaliado em 70 milhões de euros e, portanto, o Atlético de Madrid vai tentar baixar esse valor, colocando Saúl Níguez no negócio. Ainda a Inglaterra, temos aí as questões relacionadas com os treinadores, nomeadamente Bruno Lage e Nuno Espírito Santo. Ora, a imprensa inglesa garante que tanto Nuno Espírito Santo como o Bruno Lage estão muito perto de ser anunciados nos seus determinados clubes. O Nuno Espírito Santo será no Crystal Palace, o 14º classificado da última Premier League, que acabou, que perdeu o treinador, Roy Hodgson, e, portanto, Nuno Espírito Santo está a ser dado como fechado no Crystal Palace, com o anúncio a estar marcado para os próximos dias. E Bruno Lage, esse já falámos aqui, para o Wolverhampton é também uma questão de horas. Portanto, 2 treinadores portugueses que vão estar a treinar em Inglaterra. Nuno Espírito Santo já lá estava, mas vai mudar de clube. Também em Inglaterra, muitas notícias hoje de Inglaterra. Temos que falar de Haaland. A imprensa inglesa avança que Haaland está muito perto de rumar ao Chelsea. Falamos de uma equipa que, como sabemos, tem apostado muito neste tipo de jogadores. Este tipo de jogadores
a afirmarem-se, jovens talentos, onde tem vários jogadores nesse tipo de futebol. Timo Werner, Pulisic, por exemplo, Ziyech, apesar deste ser um bocadinho mais velho, mas o Havertz, por exemplo. Portanto, fala-se aqui num grande negócio com a inclusão de Tammy Abraham, o avançado inglês. Fala-se ainda, então, em valores aqui a rondar os 170 milhões de euros. É esse o valor que o Chelsea estará disposto a pagar por Haaland, havendo aqui a possibilidade de baixar esse valor com a inclusão de Tammy Abraham. Portanto, uma grande transferência aí em espera no futebol europeu. Agora, chegou a altura de falarmos no jogador que eu quero que volte ao futebol português. No genérico, vamos falar dele e eu vou também falar dele. Gostava de ver o Mazu de volta ao futebol português. Regressar, para mim era os Paulos. Não sai cruzamento de Poitre para o gol do empate no Dragão de Poitre. Adorava voltar a ver o Roberto a jogar em Portugal. O Roberto a tremer por todos os lados, partiu o Grial, bateu, defende Roberto! Ora, falamos de nada mais, nada menos que Moussa Mazu, o Marega, ou aliás, aquele que foi apontado como o novo Marega, está neste momento no Luxemburgo, no Jeunesse Eck, espero estar a dizer bem o nome do clube, e por que não voltar aqui a um Marítimo ou um Vitória? Fala-se de um avançado a ponto possante, faz lembrar muito Marega, é uma das grandes figuras do futebol do Niger, onde tem 12 golos em 51 jogos. Fica o desafio acreditar neste homem aos 32 anos, porque não Marítimo, Vitória de Guimarães, porque não voltarem a apostar num jogador que vos fez tão feliz. Ele esteve no Vitória em 2013-2014, 33 jogos, 6 golos, depois esteve no Marítimo, onde teve um bocadinho mais sucesso com 11 golos em 23 jogos. Portanto, fica aqui o desafio, Vitória e Marítimo, voltar a apostar neste jogador. 32 anos, joga no Luxemburgo, 1,88 m, deve ter bem mais de 100 kg, portanto temos aqui um grande avançado para voltar ao futebol português. Está então tudo visto no que diz respeito ao mercado. Já sabe que estamos também no YouTube, estamos também no site do 00 e naturalmente no feed dos podcasts. E portanto já sabe, o meu nome é Igor Gonçalves e sim, o mercado é a minha parte favorita do futebol.